Bom dia, sexto ano. É a professora Caroline. Hoje nossa aula é de gramática. Na aula de hoje, iremos estudar os artigos, certo? Mais uma classe de palavras importante na língua portuguesa. Os artigos, eles fazem parte de um grupo de palavras muito especial, certo? Porque eles dependem de outras palavrinhas para sobreviver. Então, diferentemente do substantivo, né, que é aqueles que a gente já sabe, por exemplo, que guarda a essência. O substantivo das palavras é o adjetivo que está ali caracterizando um substantivo, mas é um nome particular próprio, certo? Que tem uma identidade bem definida. Então, os artigos, eles existem para acompanhar outras palavrinhas. E dentro dessa comparação que eu fiz, né, para você lembrar e entender, vamos lembrar que o artigo, ele é o companheiro do substantivo. Ou seja, eles estão sempre um do lado do outro, certo? O artigo ele está sempre ao lado do substantivo, para marcar ali algumas questões especiais. Mas eles sozinhos, eles não irão ser utilizados, tá bom? Então vamos lá. O artigo é a palavra variável em gênero, masculino e feminino, e número, singular, plural, e precede um substantivo para determiná-lo de modo definido ou indefinido, certo? Então, os artigos, eles são classificados em dois tipos. Temos os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos definidos, eles determinam os substantivos de maneira precisa. E quais são os artigos definidos? O, a, os e as, certo? Temos também os artigos indefinidos, ou seja, quando eu digo in, são aqueles que não são definidos, certo? Esse prefixo aqui, in, ele está se referindo a não definidos. Então, os artigos indefinidos, eles determinam os substantivos de maneira vaga, certo? Então, quais são os indefinidos? Um, uma, uns e umas. Vejamos aqui alguns exemplos dos artigos definidos. Primeiro exemplo: a cadeira está quebrada. Vejamos aqui que o primeiro artigo, a, é do artigo definido, certo? Então ele diz: a cadeira está quebrada. Vejamos que a cadeira, ela está determinada, não é uma cadeira qualquer, certo? Então a cadeira aqui, ela está determinada. Ele já está especificando, é a cadeira, certo? Qualquer e sim, a cadeira de modo individual. Então ele está aí colocando essa cadeira de modo individual. Ele não está dizendo que é a cadeira A, B ou C, se é a cadeira de plástico, se é a cadeira de madeira. Ele está se referindo à cadeira, certo? Em modo específico. Vejamos aí o segundo exemplo. Eu brinquei com o cachorro, certo? Utilizei o quê? Um outro artigo definido, certo? Ele está definindo aqui o substantivo cachorro. Não brinquei com todos os cachorros de forma generalizada, ou seja, ele não brincou com todos os cachorros, com o cachorro do vizinho, com o cachorro do outro vizinho, ele apenas brincou com o cachorro. Ele já está definindo esse cachorro aí como específico, como o único, certo? Outros exemplos aqui de artigos definidos. A funcionária se veste muito bem, certo? O segundo exemplo. As funcionárias se vestem muito bem. O que vocês puderem perceber de diferente nessas duas frases? Vocês conseguem diferenciar? Vejamos aqui que o a aqui ele está no singular, certo? E o a na segunda frase, ele está no plural, certo? Ou seja, ele mudou em número. Então aqui está a no singular e as no plural. Então vejamos aqui, a funcionária se veste muito bem. Vejamos que quando o a,
né, que é um artigo definido, ele está no singular, o substantivo também vai estar no singular, que é funcionária, juntamente com o verbo veste, que é o verbo vestir. Quando o artigo definido é colocado no plural como as funcionárias, vejamos que o substantivo funcionárias modifica também. Do mesmo jeito que o artigo ele vai ao plural, o substantivo também ele vai ao plural, juntamente com o verbo. Então, as funcionárias se vestem muito bem. Isso acontece também nesse outro exemplo. O diretor parabenizou, faltou um R aqui. O diretor parabenizou a todos, certo? Vejamos o segundo. Os diretores parabenizaram a todos. Então vejam a diferença. O aqui está colocado como singular, certo? E o os embaixo está colocado como plural, mas eles fazem parte das classificações dos artigos definidos, né? Ou seja, ele está definindo, né, quem é o substantivo, o diretor, certo? O diretor, ele não está falando sobre outros diretores, mais de um, ele está definindo aí, ó, o diretor em específico. Na segunda frase também ele está definindo, ó, os diretores, só que de forma, no formato de plural, certo? Os diretores parabenizaram, olha o verbo modificou, parabenizaram a todos. E os artigos indefinidos são aqueles que não têm definição, certo? Então vamos aqui ao primeiro exemplo. Eu matei um animal. Vejamos aí que ele utilizou, né, um artigo indefinido, um. Ele não disse qual foi o animal em específico, ele só disse um, certo? Por exemplo, se eu chegasse na sala de aula, né, e eu falasse assim para os alunos, irei aplicar uma prova, certo? Mas eu não vou especificar que prova, né? Qual o conteúdo, não especifiquei. Então acontece aqui da mesma forma. Se eu também falasse assim, alguns alunos tiraram nota boa, ou então uma aluna tirou nota boa, mas eu não especifiquei qual foi a aluna, certo? Então aqui, ó, não especifica qual foi o animal. Vejamos aqui o segundo exemplo. Uma cadeira está quebrada. Vejamos aqui que esse artigo indefinido, ele está aqui acompanhando o substantivo cadeira, mas ele não está especificando qual foi a cadeira. Foi a cadeira de plástico? Foi a cadeira de madeira? Foi a cadeira da minha mãe, da vizinha? Então, ele não define qual a cadeira foi quebrada. Outros exemplos aqui. Uma aluna foi bem na prova. Olha aqui esse exemplo. Uma aluna foi bem na prova, certo? Utilizou aqui o artigo indefinido uma. Ele está acompanhando o substantivo, mas ele não especifica quem foi a aluna. Ele apenas diz: "Ah, uma aluna foi bem na prova". Mas eu não disse se foi Maria, eu não disse se foi Joana, certo? Vejamos aqui também abaixo que ele muda e fica no plural. Umas alunas foram bem nas provas. Vejamos que a frase ela se modifica também juntamente com o artigo que está no plural. Vejamos aqui nessa frase abaixo. Um participante entregou o prêmio ao vencedor. Uns participantes entregaram os prêmios aos vencedores. Então, da mesma forma que eu usei um artigo indefinido para acompanhar o substantivo na forma singular, quando eu utilizo um artigo indefinido na forma plural, o substantivo também ele vai modificar, certo? Porque não seria coerente eu dizer uns participantes entregaram os prêmios dos vencedores. Não teria sentido eu falar uns participantes entregou o prêmio do vencedor. Então, o artigo, se ele está no singular, a frase também terá que estar no singular. Se tiver no plural, a frase também terá que estar no plural.
Os artigos sempre devem concordar com o substantivo em gênero, masculino e feminino, como eu já havia falado no começo, e número, singular e plural. Então, temos aqui os exemplos, ó. O garoto, os garotos. Vejamos aí, ó. O garoto no singular, os garotos no plural. A menina, as meninas. Um mês, uns meses. Uma semana. Oh, desculpe. Uma mesa, umas mesas. Então, vejamos aqui os artigos, eles estão concordando juntamente com o seu substantivo, se está no singular e também está no plural. Se está no singular, está no plural. Tem que concordar juntamente com o substantivo, certo?